Bolsa Família, Bolsa Miséria, como gosta de chamar o Pablo Marçal, Brasil Verde e Amarelo, sei lá como é que o Bolsonaro chamava, que quando ele ampliou, na verdade, a capacidade, a abrangência, a atuação do famigerado Bolsa Família, para tentar encontrar no Brasil brasileiros que eram completamente invisíveis para a grande maioria dos governantes, né? Realmente foi um trabalho fantástico, incrível, digno de nota, mas que se por um lado progrediu bastante para atuar num momento crítico, que foi o momento da pandemia, em que as pessoas estavam sendo presas em casa por ordem da ditadura, do judiciário, dos governadores, dos prefeitos, né? Aquele foi uma solução emergencial que o governo Bolsonaro encontrou para tentar não deixar a população brasileira no desespero, na fome, na miséria, e fizeram um trabalho realmente sensacional. Mas o grande problema, o cerne da questão do famigerado Bolsa Família é como ele foi idealizado. Ele é um fracasso desde as suas origens. Desde as suas origens. Quando se falou em Bolsa Família, lá no início dos anos 2000, o Lula veio com essa ideia maravilhosa o que ele estava fazendo, e eu falei na época, era distribuir esmola. O Pablo Marçal chama de Bolsa Miséria. Eu chamo de Bolsa Esmola. Aquilo ali é uma esmola e aquilo ali, ao mesmo tempo, é uma algema que você coloca em grande parte da população brasileira. Talvez até na maioria, infelizmente. Porque a ideia de você ajudar uma pessoa que está numa situação de carência plena, de carência total, de falta de quase tudo, é realmente uma ideia muito louvável, muito bacana, como quase todas as ideias básicas da extrema esquerda. Eles têm sempre um discurso lindo, maravilhoso, quase religioso, quase de fé, de ajudar o próximo. Só que a forma que eles usam, que eles fazem isso, que eles promovem isso, é meramente para se perpetuar no poder, para trazer para si próprio a maior parte das riquezas. Eles não estão muito preocupados com quem está ali na situação da miséria e da pobreza, não. Eles não estão querendo que essa pessoa melhore de vida. De forma nenhuma, pelo contrário. Eles querem que as pessoas permaneçam naquela posição, porque são esses os eleitores que vão mantê-los no poder. Essa estratégia, meu amigo, é muito antiga e é usada no mundo todo há muitos anos, tá? Isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na Argentina, onde o povo se tornou dependente dessa esmola pública, que não é dado por governo nenhum, é retirado do imposto daqueles que pagam impostos, tá? Mas retomando a ideia original de você dar a mão para uma pessoa que está numa situação de miséria total, é muito válido, é muito justo. Só que, da maneira como foi planejado, ele não permite que a pessoa saia daquilo ali. Eu sempre disse, quando eu vi um mendigo na rua, eu não dou esmola para mendigo, não dou, porque aquilo ali cria um vício e faz com que ele permaneça naquela posição ali, quando não é esse o objetivo. O objetivo é tirar ele da rua, é fazer com que ele volte para a família dele, que ele consiga um emprego, que consiga manter a subsistência dele. Esse tem que ser o objetivo. E eu lembro também de um exemplo de como essas pessoas ficam mal acostumadas com a esmola e com o esmola família. Por quê? Porque muitas vezes você propõe que a pessoa vá trabalhar e ela não quer. Ela quer permanecer ali. Por quê? Porque cria um vício, cria uma mania. Para que eu vou me esforçar? O governo vai me dar dinheiro. Isso é a coisa mais antiga do mundo, a coisa mais velha do mundo. Isso o George Orwell já falava em A Revolução dos Bichos. Se você distribuir para todo mundo a mesma quantidade de recursos, você não vai ter as pessoas se esforçando para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Só se você permite que quem trabalha mais, quem produz mais, quem cria mais, ganhe mais, é que você faz com que você alavanca a sociedade. Você propicia uma melhoria social para todo mundo. Você estimula todo mundo a viver melhor. O Esmola Família
ele sempre foi um erro básico, porque ele não permitia a porta de saída. Para você criar um programa desse, um programa assistencialista, que só no nome a gente já sabe que não presta, assistencialismo não presta, você tem que dizer para o cidadão o seguinte: olha só, nós vamos te ajudar, nós vamos te dar um salário mensal durante um determinado período. E dentro desse período você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que correr atrás de emprego para que você possa sair do programa. Então, quando você cria um programa assistencialista, você tem que criar a porta de entrada e a porta de saída. Porque sem isso, não funciona. Agora nós temos o visionário Pablo Marçal dizendo exatamente isso. Você acha que o Pablo Marçal está falando o quê? Que ele descobriu a pedra filosofal, ele descobriu a fonte da vida eterna? Não! Ele está falando apenas o óbvio. Aquilo que quase todos nós que temos 2 neurônios já fomos capazes de imaginar. Se você cria um programa em que você não permite que a pessoa comece a trabalhar para melhorar de vida, porque se ele começar a trabalhar, ele deixa de receber o esmola família, você criou uma algema. Você não permite a pessoa melhorar de vida. É uma mentira. Na verdade, é uma prisão. O Esmola Família, famigerado Bolsa Família, é na verdade uma prisão em que você mantém as pessoas que estão na miséria. Porque para não correr o risco de não conseguir um bom emprego, ou não conseguir um bom salário, que é o que vai acontecer naturalmente, né? Quem começa no mercado de trabalho sabe muito bem como é difícil você se manter no mercado, como é difícil você conseguir um salário que dê para se sustentar, ou para sustentar a sua família, se você já tiver família. É muito difícil, é muito inseguro, é muito incerto. Tudo isso aí é real, é verdade. Então, como é que você diz que você só pode dar Bolsa Família se o cara não tiver emprego? Ele não vai correr o risco, ele vai ficar com aquela miséria ali. E é uma miséria. Porque agora, nem os R$ 600 que o Bolsonaro dava durante o governo dele já não tem mais. Já voltou, já caiu, se não me engano, para 450. 450 não dá para uma pessoa viver o mês inteiro, nem sozinha, nem de forma nenhuma. Nem se for um faquir. Não vai conseguir viver com R$ 450 por mês. E ele ainda cortou muitas pessoas do programa, mas muitas. Milhares de pessoas foram cortadas do programa. Por quê? O programa é uma falácia, é uma mentira, é uma coisa para inglês ver, é uma mentira internacional, mas só que ninguém lá fora acredita nessa mentira, só o povo brasileiro. Ainda tem gente que defende essa porcaria desse esmola família. Por quê? Você tem que dar essa ajuda financeira, mas obrigar a pessoa a tentar progredir de vida. E estabelecer também um prazo. Vamos supor, 2 anos. Olha, durante 2 anos você vai receber esse auxílio emergencial, que era o nome do... Agora lembrei. O nome do governo Bolsonaro se chama auxílio emergencial. O auxílio emergencial tem um nome muito mais apropriado, porque ele já prevê uma questão temporal de emergência. Então você vai ter o auxílio emergencial durante um determinado prazo. É mais ou menos como a ideia do seguro-desemprego, que também é uma coisa, uma ideia boa, porque você perdeu o seu emprego de uma maneira meio imprevista, você não conseguiu colocação imediatamente, você tem que pagar suas contas, e aí você tem então um seguro-desemprego que mantém você durante, se eu não me engano, 6 meses. Tá ótimo, válido, mas são 6 meses. Você tem 6 meses para correr atrás e conseguir se recolocar no mercado. Isso é a regra, é assim que tem que funcionar. E da mesma maneira o Miséria Família, o Bolsa Miséria, o Esmola Família, como você quiser chamar, ou Auxílio Brasil, como era na época do Bolsonaro. E você tem que dar à pessoa aquela qualidade, pelo menos minimamente aqueles R$ 600, e estabelecer com eles um pacto, um trato em que você pede a ele: olha, você vai estudar, nós vamos tentar te dar uma colocação para você começar a criar uma profissão, se estruturar, se instruir numa profissão, ganhar experiência, e daí você vai para o mercado de trabalho. Ou se você já tem essa formação, mais rápido, vai se recolocar no mercado de trabalho. Qualquer coisa diferente disso aí, meu amigo, não passa de uma estratégia, de um artifício para fazer com que você fique na miséria e votando em quem dá o esmola para você. Quem dá a vida a você. Se você não me eleger, você vai perder o Bolsa Miséria, hein? O Miséria Família, hein? É por aí. Até a próxima.